Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa estar aqui para poder pregar a poderosa palavra de Deus. Para os que trouxeram a palavra de Deus, pega comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 12. São Lucas, Amém? Misericórdia. O verso é de número 4. Eu vou só escutar, Rubinho, porque não adianta. Estou vendo? Vai. Está escrito assim: digo-vos a vós, meus amigos, não tenhas medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, temei a esse. Não se vendem 5 pardais por 2 ases. E, entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Digo-vos, todo que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está dando instruções para os seus discípulos, obviamente dando instruções para nós, dizendo assim, que nós não devemos negá-lo, nós não devemos rejeitá-lo, independentemente de qualquer coisa. O nosso Senhor é o nosso Mestre, é o nosso Deus, é o motivo é o motivo das nossas vidas. Nós temos que viver para Ele. Ele é o ponto central da nossa vida. Nós nascemos para Ele, nós temos que viver para Ele, porque um dia nós vamos para o céu viver com Ele. E a maioria das pessoas, e eu nem estou falando aqui das pessoas que estão no mundo, eu estou falando das pessoas que estão inseridas na igreja, negam a Cristo, negam a Virgem Maria, ali no seu ambiente de trabalho. Eles preferem entrar nas brincadeiras, entrar naquele modelo ali, daquelas piadinhas pecaminosas, do que ficar de fora, do que ser dado como uma pessoa talvez retrógrada, uma pessoa que não se engloba, que não se associa. Eles preferem entrar naquela brincadeira do que ficar de fora. E ficando de fora, na maioria das vezes, nós estamos agradando a Cristo. Quando nós entramos nessa brincadeira, falando sobre sexualidade, entrando nesse modernismo, nós estamos negando a Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer que o príncipe deste mundo é Satanás, ou seja, este mundo é de Satanás.
A palavra de Deus vai nos dizer assim, que nós não devemos nos conformar com este mundo. Se nós estamos vivendo neste mundo, caminhando, trabalhando, estudando, na nossa família, seja onde for, e você não tem embate com nada, está tudo bem para você não se contraria com nada. Se você se diz cristão e não se contraria com nada, não tem embate com nada, saiba que tem alguma coisa errada. Viver no caminho do Senhor, caminhar com o Senhor, é um caminho cheio de tribulação. As pessoas que estão à nossa volta, pelo menos a maioria, não nos compreende, porque nós pensamos de outra forma, nós pensamos de outra maneira. O nosso olhar está voltado para o céu, o nosso olhar não está voltado para o mundo. A nossa mentalidade está de acordo com a vontade de Cristo, com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, e o mundo não. O mundo vive segundo seus prazeres exacerbados, vive segundo a carne, segundo o Espírito. Então eu quero falar para vocês, se você não está tendo embate com as pessoas, saiba que tem alguma coisa errada. Tu está precisando se converter. Tu não está caminhando com Cristo. Se tu não está tendo embate, tu não tem direito nem de comungar. Porque a doutrina da igreja vai dizer que nós temos que comungar em estado de graça. Né? Nós somos de Deus, gente. E ser de Deus custa. Nós somos convidados a viver a santidade. O catecismo da Igreja Católica vai nos dizer assim, que todo batizado, sua missão primeira é ser santo. Só entra no céu quem é santo. Nós precisamos caminhar no caminho do Senhor. E caminhar no caminho do Senhor tem desafios, é desabono, é sofrimento, não tristeza. Existe uma linha tênue entre tristeza e sofrimento. Sofrimento é uma coisa, agora tristeza é outra. Tristeza quem tem é quem está lá no mundo, né? Se afoga naqueles prazeres e acham que são felizes, mas na verdade tem uma profunda tristeza. Agora nós passamos por sofrimento, né? O cristão tem que fazer penitência. Penitência traz sofrimento, mas não traz tristeza. Traz uma calma, traz uma paz interior, né? Por isso que o cristão ele tem que se mostrar alegre, feliz. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir tem que denunciar quem nós somos. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: opa, aquela determinada pessoa ali tem algo diferente. Eu quero conhecer ela. Eu quero descobrir qual é o segredo da sua felicidade. Agora, se nós somos tristes, se nós somos grossos, ninguém vai querer vir para a igreja, ninguém vai querer ser nossos amigos, porque vai dizer assim: opa, aquela pessoa ali só vive na igreja, mas ela é rancorosa, ela é amarga, né? Claro que nem sempre dá para nós ficar super feliz de alto astral, mas na maioria das vezes nós temos que nos mostrar felizes de alto astral, porque nós somos de Jesus, e quem é de Jesus tem que ser assim, né? O caminho do inimigo é um caminho de tristeza, um caminho turbulento, de prazeres carnais, prazeres momentâneos, mas de uma tristeza profunda. E as pessoas, infelizmente, a grande maioria, insistem em ficar neste caminho, porque o demônio, ele consegue cegar as pessoas. Vai dizer aqui, digo-vos, verso 8, que o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do homem reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante
dos anjos de Deus. Eu olho para os santos da igreja e eu começo a refletir. Eu falo por mim mesmo, eu não falo por vocês. Só Deus conhece a vida que vocês estão vivendo, a realidade. Mas eu olho para mim mesmo e começo a refletir assim, o quão eu estou longe da santidade. Estou caminhando, né? Não estou estagnado, mas estou muito longe ainda, né? Eu vejo homens e mulheres de Deus que preferiam morrer, e muitos morreram, foram mártires, para não negar a fé, para não negar a Cristo, para não negar os seus princípios e valores. Eu olho para São Sebastião, que foi flechado e não negou a sua fé. Eu olho para São João Batista, que teve sua cabeça decepada. Eu olho para São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. São Paulo também teve a sua cabeça decepada. Santa Cecília, que teve seu pescoço deslocado, quebrado. Eu olho para São Maximiliano Maria Kolbe, que deixaram numa sala trancada para morrer de fome, e vendo que ele não morria, aplicaram uma injeção letal. Eu olho para tantos santos e santas da igreja que não negaram a fé, mas preferiram ser fiéis ao Senhor até o fim. E nós, muitas das vezes, não fazemos nem o básico, que é se confessar com frequência, rezar o rosário todo dia. Não digo ir na missa todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes por semana. Viver os sacramentos, viver sem pecado mortal, que é o básico do básico. Na palavra de Deus vai dizer que o justo peca 8 vezes por dia, né? Então nós cometemos vários tipos de pecados veniais durante o dia, mas aquele que peca mortalmente, assim, com frequência, não sei se podemos o chamá-lo de cristão. Nós muitas das vezes não estamos fazendo nenhum básico. Nós olhamos para os santos da igreja, olhamos para o santo de 4ª morada, 5ª morada, eu não estou falando nem santo de 7ª morada, e nós nos envergonhamos. Nós precisamos melhorar, gente. Nós precisamos ter mais nojo do pecado. Nós precisamos ser mais íntimos de Deus. Nós precisamos buscar mais a Deus. Quando nós vemos algum tipo de pecado, ou quando nós cometemos algum tipo de pecado, quando nós vemos alguma pessoa fazendo uma transgressão, agindo desonestamente, aquilo tem que causar repulsa em nós. Mas infelizmente nós estamos vendo como algo normal, algo banal, porque o que está faltando mais amor, está faltando mais paixão por Cristo. Nós temos que começar mais a meditar sobre a paixão de Cristo, Ele que morreu na cruz para nos salvar, né? Nós temos que adentrar mais nesse mistério da paixão de Cristo, ouvir, ler mais sobre o que os santos diziam, ler mais os evangelhos. Os finais dos evangelhos está sempre falando sobre a paixão de Cristo, né? Santa Brígida fala assim que ele levou 5.480 socos na cara, né? O profeta Isaías tinha profetizado que até as costelas dele estavam à mostra, né? O evangelho de São Mateus, no capítulo de número 27, no verso de número 27, vai dizer assim que crucificaram, que coroaram ele com uma coroa de espinhos, e esculpiam nele, se ajoelhavam e chamavam ele de rei, zombando dele, né? Ele sofreu tanto, gente,
Ele ficou 3 horas no madeiro, até sua última gota de sangue cair. Tudo para nós termos a possibilidade de ir para o céu. Ele dizendo assim: olha, eu te amo, eu estou fazendo isso aqui para você. Antigamente, gente, todas as pessoas, podemos dizer que ia para o inferno, né? Não exatamente o inferno, mas o vale de lágrimas, ficavam sofrendo. Mas Jesus não queria aquilo, né? Isso foi por conta do pecado dos nossos primeiros pais, a desobediência. Jesus falou assim: eu vou lá salvar. Foi o preço que Satanás cobrou, né? Antigamente, por conta de algum tipo de pecado, eles matavam um cordeiro, algum animal puro, né, sem mancha, não para tirar o pecado, mas para cobrir o pecado. Mas Jesus falou: eu vou lá, né? E Jesus morre na cruz, mas não para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado. Agora não é o cordeiro lá da antiga aliança, do Antigo Testamento, que cobria o pecado pelo seu sangue derramado. Agora é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não cobriu, ele tirou. E o nosso Deus, ele não aceitava o sacrifício de um ser por sufocação. Por isso Jesus ficou ali 3 horas e meia no madeiro. Se ele soltasse assim, ele morria sufocado, comprensava os pulmões e ele morria rapidamente. Mas ele preferiu ficar 3 horas e meia ali, agoniando, até derramar sua última gota de sangue. Ele passou por tanto sofrimento, e o maior sofrimento de Cristo não foi a questão física, mas foi algo espiritual, algo sentimental, foi algo mais profundo, né? Todos os pecados da humanidade caíram sobre ele. Eu vou fazer uma analogia aqui para vocês poderem entender. Imagina uma criancinha de 5 anos de idade, uma menininha sendo abusada. Uma menininha de 5 anos de idade, obviamente, é pura, imaculada, né? Isso nos constrange, né? E Jesus, claro que a criancinha ali é pura, mas Jesus é muito mais puro, né? A palavra de Deus diz que ele é 3 vezes santo, 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 santo. Então todos os pecados da humanidade caíram sobre ele. Ali no Getsemane ele suava sangue, ele agonizava. Ele disse assim para o Pai: Pai, se for da tua vontade, tire esse cálice de mim. Pai, se não for da tua vontade, que permaneça. Ele não dizia isso por conta dos sofrimentos físicos, por conta que ele seria flagelado, coroado de espinho, porque ele seria pregado no madeiro. Não. Teve muitos santos que sofreram assim, e claro que mais foi posteriormente, depois de Cristo, né? Ele dizia isso porque todos os pecados da humanidade caíram sobre ele, né? Isso aí foi um sofrimento tremendo. Os pecados daquela geração, mas também os pecados desta geração, daquela geração, da geração passada, também dessa geração, aqui do século 21. Foi por cada um de vocês. Cada pecado de vocês caiu sobre Cristo. Cada pecado que vocês cometeram um dia caiu sobre Cristo. E Jesus apanhando, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo flagelado, ele dizia: pode bater, é para vocês, é para aquele pessoal lá do grupo São Padre Pio. Pode bater, eu vou apanhar, mas eu vou aguentar, porque eu quero ver vocês lá no céu. Pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, nós fomos curados. Agora nós temos a possibilidade de ir para o céu. O próprio Deus se fez homem e veio aqui para nos salvar, irmãos. E nós temos que fazer jus. Nós temos que pegar os seus ensinamentos, a sua doutrina e começar a viver. Nós não podemos negar a nossa fé no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família. O modo que nós estamos vivendo tem que denunciar quem nós somos. Nós não podemos negar o Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é um homem de Deus. Mas infelizmente as pessoas que estão na igreja estão como pessoas do mundo.
É a verdade. Nós temos que ser de Deus, gente. Nós nascemos para Deus, nós estamos aqui de passagem. A nossa morada eterna é lá no céu, portanto nós temos que viver, nos comportar como cidadãos do céu. Mas para isso, para que nós possamos ter a força de permanecer fiéis, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu vou convidar para que vocês possam ficar de pé. Vamos clamar o Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer assim, pode ficar de pé, que Jesus, depois de sua paixão, fica cerca de 40 dias, fica o número exato de 40 dias aqui conosco na terra, com os discípulos, e diz assim, antes da sua ascensão ao céu: olha, não vos afastai de Jerusalém, mas esperai aí o cumprimento da promessa feita do meu Pai, porque João foi batizado com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim, reunidos eles, o interrogavam: Senhor, é porventura agora que lhes resta